Não. Bem, a lista que eu vou trabalhar hoje é a lista de análise combinatória, tá? Ela já está no Classroom, você pode pegar essa lista aí, já está disponível, pode fazer o download dela. Eu não recomendo que você saia fazendo a lista, porque a análise combinatória é uma preparação. Então, deixa eu te preparar um pouco até você estar no ponto de desenvolver essa lista sozinho. E aí eu te falo quando você está pronto para isso. Enquanto, claro, isso significa que você tem que refazer os exercícios que eu fiz em sala, né? Se você não refaz os exercícios que eu faço em sala, você esquece, tá? Então, é importante que você faça os exercícios que eu faço em sala. E aí isso vai dar tempo de você ir colocando a sua vida em dia com as outras coisas, com as outras matérias, principalmente com a elétrica, que está pegando fogo, né? A elétrica está pegando fogo e a lista de eletrodinâmica você já está liberada para fazer, tá? Todo mundo está liberado para fazer eletrodinâmica, porque eu acho que agora dá para fazer a lista de eletrodinâmica. Deixa eu confirmar se é possível mesmo, mas eu acredito que vocês têm todas as ferramentas possíveis. Não estou falando que vai ser uma lista das mais fáceis do mundo, mas eletrodinâmica, vamos ver. Porque eu falei de potência, que era a última coisa que eu ia falar. Ó, dá para fazer. Com tudo que vocês sabem, com o que eu falei hoje, já é possível fazer, tá? Tem um exercício, talvez outro que não, que é o exercício. Não, dá para fazer também. Então, ó, dá para fazer tudo, tá? Então, a lista de heterodinâmica dá para fazer tudo. Beleza? Quem aqui tem problemas com análise combinatória? Análise combinatória. O Heitor tem problemas. A Karen também. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Como que vocês aprenderam? Com fórmula ou sem fórmula? Tá. Quem aprendeu sem fórmula, que ruim para você. Não dá para aprender análise combinatória sem fórmula. Não que não é possível, mas... eu esqueci de baixar o volume aqui. Não que não é possível, mas você não consegue... Você não consegue fazer questões do Enem, por exemplo. Se as questões do Enem tiver que elas caem geralmente, às vezes a resposta da fórmula. Então, se você não sabe a fórmula, já vai ser um problema gigantesco para o Enem. Outro problema, se você não aprende as fórmulas, você não consegue dividir muito bem. O que é o quê? O que é uma permutação? Para você, permutação, combinação, arranjo, é tudo a mesma coisa. Princípio fundamental da contagem, para você, tudo a mesma coisa. Porque você aprendeu de um jeito que é para tudo ser igual. Aí você só vai se preocupar se divide ou não, tá? Isso faz com que todos os exercícios sejam parecidos. E eu acho que fica mais difícil. Eu já ensinei assim, tá? Eu achei que quando eu troquei usando a fórmula, ficou muito melhor. Os alunos aprendem de uma forma mais fácil. Bem, então a gente vai aprender com fórmula e setorizado. E depois lá na frente a gente vai misturar tudo. Análise combinatória é só importante para o Enem, tá? FUVEST, Unesp, Unicamp, e às vezes cai. Às vezes cai. Tá? O que cai mesmo nos outros é probabilidade, que também é importante para o Enem. Tá? Então, alguns exercícios de probabilidade... é que também não tem como você deixar a análise combinatória para lá para aprender por probabilidade. Vai ficar difícil. Porque tem alguns exercícios de probabilidade que precisam de análise combinatória. Então, você tem que aprender um mínimo, pelo menos, de análise combinatória. Quem não ligar para o Enem. Quem liga para o Enem já sabe, né? Isso aqui é vida. Ó.
que eu vou falar primeiro é do princípio fundamental da contagem. Vocês meio que aprendem, quando vocês não aprendem com fórmula, aprende tudo pelo princípio fundamental da contagem. E aí depois você vai adaptando. Vou dar assim. Eu falei que era o último tema, né? Mas eu tenho que dar PA e PG, verdade. Verdade. Vou dar PA e PG. No final eu dou PA, PG, porcentagem e estatística. Isso. Tá? Então, ó, princípio fundamental da contagem. Como que funciona o princípio fundamental da contagem? Eu vou ensinar para vocês usando um exemplo. Como que é o exemplo que eu vou usar? Eu tenho 3 letras. A, tá vermelho? A, B e C. Dessas 3 letras, eu vou montar uma palavra com 3 letras. Opa, é difícil aqui. Vou montar uma palavra com 3 letras. Presta muita atenção nisso que eu vou falar agora. Ó, princípio fundamental da contagem. Eu tenho um grupo e eu vou selecionar todos os candidatos desse grupo de uma forma independente. Sempre que o exercício, cada casinha dessa, você vai colocar os candidatos desse grupo de uma forma independente. Tá? Por exemplo, eu tenho 3 candidatos aqui, A, B, C, que eu estou formando uma palavra de 3 letras. A primeira letra não interfere na segunda, que não interfere na terceira. Então, é independente. Quando eu vou fazer a seleção, quantas possibilidades eu tenho para colocar nessa primeira casinha? 3. Beleza. Dessas 3, você concorda que eu estou usando uma aqui? Então, quantas possibilidades eu tenho para colocar na segunda casinha? 2. Já usei 2 letras. Agora só sobrou uma para colocar na última casinha. O que o princípio fundamental da contagem nos fala? Sempre quando você quer achar todas as combinações possíveis de um determinado evento, você multiplica essas combinações, essas possibilidades, na verdade. Então, eu consigo formar 3 letras, 3 palavras, 6 palavras com 3 letras, usando 3 algarismos. Tá certo? Sempre quando você vai fazer alguma coisa que envolve você selecionar algo e consegue analisar de uma forma independente, princípio fundamental da contagem. Nem estou pensando em repetir, nem nada. Tá? Tô pensando que não tem repetição. Porque assim, ó, o que eu penso aqui, ó, eu tenho 3 letras e vou usar só essas 3 letras. Eu só tenho essas 3 letras disponíveis. Então, toda vez que eu uso uma, não tem jeito de pegar essa que eu usei. Beleza? Ó, eu sei que quem aprendeu sem fórmula só aprendeu a fazer assim. Então, ó, muito cuidado. Isso é princípio fundamental da contagem. Você simplesmente multiplica os números. Ponto, acabou. Você analisa separadamente cada um e multiplica. Quais são os casos de princípio fundamental da contagem? Quando algum dos casos que mais aparece é a formação de palavras e formação de números.
Formação de palavras e números, basicamente, é princípio fundamental da contagem, tá? Então, isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Falou de princípio, falou de palavras e número, é princípio fundamental da contagem. Ó, situação 2, que é só o que a gente vai trabalhar hoje. É a situação da permutação. Tá? Permutação. Então, como que funciona a permutação? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho a palavra Mirka. Mirka. Com essa palavra, ela apareceu aqui. Não vou te dar carinho, não. Tô dando aula. Vem cá. Então, a palavra é Mirka. O que a gente vai fazer? A gente, com essa palavra, eu vou formar todas as palavras possíveis. Tá certo? Ó, com esse grupo de palavras, qual que é a ideia que eu tenho aqui? Eu tenho um grupo fechado e com esse grupo fechado eu vou formar todas as palavras possíveis. O que eu faço aqui? Todas as letras são distintas? Sim. Se todas as letras são distintas, você conta o número de letras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Para você fazer todas as palavras possíveis, você vai fazer assim, ó. 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui vai dar 120. Então, ó, te ensinei duas coisas novas. Se você tem um grupo fechado e dentro desse grupo você quer trocar as posições, você faz sempre fatorial. O fatorial sempre vai fazer a troca de posição para você. Então, ó, no caso da nossa palavra Mirka, tem 5 letras e eu quero ver quantas palavras eu formo com ela. Isso aí, na verdade, é um anagrama, né? Deixa eu mudar esse exemplo aqui, porque senão pode ficar confuso. Eu vou colocar 4 letras ali, e porque vai ficar melhor, vocês vão achar que é a mesma coisa. Deixa eu mudar isso aqui. É igual, isso. Você tem razão. Escreve P5, é o mesmo esquema da Rurema. Rurema. Então, ó, isso daqui vai ser 4, 3 e 2. Então, isso aqui é 24 possibilidades, tá? Legal. Tá muito claro até aqui? Ó, a grande... bem, qual que é o caso de permutação aqui? Permutação, geralmente, é o anagrama. Anagrama, para quem não sabe, é simplesmente você ter uma palavra e construir todas as palavras possíveis com aquela palavra. Então, no caso de Mirka, quantos anagramas que eu consigo fazer com essa palavra? 120. Tá? Todo mundo entendeu o fatorial? Ó, o que é 5 fatorial? É 5 vezes o antecessor 4, vezes o antecessor 3, vezes o antecessor 2, vezes o antecessor 1. Sempre para no 1. Então, 120. Fera ou não? Imparáveis. Então, beleza. Se vocês estão imparáveis, se ninguém segura vocês, não tem o que falar. Beleza. Olha só.
Vocês entenderam a diferença do princípio fundamental da contagem e da permutação? Por exemplo, no princípio fundamental da contagem, eu vou ter eventos independentes. No caso de uma formação de uma palavra com um determinado número de letras, cada escolha de uma letra é um evento, independente do outro. Ou formação de números, eventos independentes. Permutação é diferente. Quando você usa permutação? Quando você tem um grupo fechado e desse grupo fechado você quer formar combinações diferentes. Ficou muito claro isso? Muito claro. Você está se sentindo um super saiyajin. Não, 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 não. Não é assim também, só de boa até aí. Não. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 3 portas. Olha lá, 3 portas. Eu quero saber de quantas formas eu posso entrar e sair. Pergunta. Antes de você fazer qualquer conta. Tá. Ó, Evelyn, o princípio fundamental da contagem é quando você vai analisar eventos de forma independente. Então tem que ter mais de uma análise. Por exemplo, ó, quando você vai formar as palavras. Por exemplo, eu vou formar 3 letras. A primeira, a segunda e a terceira letra. Quando eu vou fazer isso daqui, cada um desses passos é um evento. Eu tenho mais de um evento. E aí você analisa independentemente cada evento. Então, isso é princípio fundamental da contagem. Permutação, eu tenho um grupo e eu só vou trocar a posição desse grupo. Tá vendo? É uma coisa direta. Eu tenho a palavra Mirka. Quero saber quantas palavras eu formo com Mirka. Então, você faz o quê? 5 fatorial, porque você só vai trocar essas letras de ordem. Diferente daqui. Aqui eu vou formar uma letra, desculpa, eu vou formar uma palavra com 4 letras. E eu vou formar uma palavra com 3 letras usando essas 4 disponíveis. Eu vou analisar cada letra independentemente. Ficou claro isso? Tá. Olha só, eu tenho uma porta, tem 3 portas. Eu quero saber de quantas formas a gente pode entrar e sair dessa porta. Aí eu vou te falar um negócio. A primeira coisa que eu quero que você me responda é se esse exercício é princípio fundamental da contagem ou se é um exercício de permutação. Muito bem. É um exercício de princípio fundamental da contagem. Por quê? Eu tenho 2 escolhas para fazer. A primeira escolha é por qual porta eu entro. E a segunda escolha é por qual porta eu vou sair. Isso daqui é princípio fundamental da contagem. E tem um. Certo? Então, ó, eu tenho quantas portas para entrar? Eu tenho 3 portas para entrar. E quantas para sair? 3. O princípio fundamental da contagem nos diz que a gente precisa multiplicar. Então, eu tenho 9 portas. Tenho 9 possibilidades para entrar e sair. Beleza? Ficou muito claro esse exemplo aqui? E aí, Evelyn, fez sentido isso? Que é um princípio fundamental da contagem? Sim. Então tá bom. Então, ó, eu vou trocar de folha, vamos para um outro exemplo.
Ó, 5 amigos vão no cinema. E tem 5 lugares. E tem 5 lugares. Eu quero saber de quantas formas esses amigos conseguem sentar aqui. Quantas combinações eu tenho para sentar esses 5 amigos. Agora, eu vou perguntar para vocês. Esse tipo de exercício é do quê? É um princípio fundamental da contagem ou é um exercício de permutação? Permutação. Porque eu tenho 5 amigos e eu vou sentar esses 5 amigos nesses 5 lugares. Então, ó, se eu quero saber quantas combinações eu tenho, 5 fatorial. Isso aqui é 120. Tá bom? Então, ó, essa é a diferença que você precisa ter. Vou dar um outro exemplo. Você vai no restaurante. Você vai no restaurante. Aí o restaurante tem assim, ó. Tem o prato principal. Que tem 3 opções. Tem a entrada. Que tem 4 opções. E tem a sobremesa. Que tem 2 opções. Eu quero saber quantas combinações de pratos a gente faz. Esse exercício é um exercício do quê? Princípio fundamental da contagem. Olha só, Evelyn. Você não vai escolher um evento que é o prato principal. Você não vai escolher o outro evento que é a entrada. E você não vai escolher o outro evento que é a sobremesa. Cada um desses eventos vai ser uma opção. Então, o que você vai fazer? 3 vezes 4 vezes 2. Analisou cada evento separadamente. Você vai ter 24 opções. Beleza? Fera? Então, ó, vamos agora elevar um pouco o nível dos exercícios. Se isso ficou muito claro na sua cabeça, o que é um, o que é outro, é o principal, hein? O principal é que você tenha muito claro essa diferença de um para o outro. Tá confuso ainda? Então vamos fazer mais exemplos. Ó, eles não são iguais. Eles não são iguais, tá? É que assim, ó, você consegue fazer dos dois jeitos, entendeu? Você consegue fazer dos dois jeitos. Mas eu quero que você diferencie para na hora dos exercícios mais complexos, isso ficar claro na sua cabeça o que você vai usar em cada situação, tá? É que eles não são iguais, mas dá para fazer dos dois jeitos, né? Então, assim, mas da forma que eu te ensinei, eles têm uma diferença. Um é um grupo, e esse grupo de palavras, números, pessoas, eu vou trocar de posição. Isso é permutação. O outro, eu vou decidir, cada etapa eu vou fazer uma escolha.
Por exemplo, ó, você vai sair. E aí, a camiseta, você tem 10 opções. A saia, você tem 5 opções. E o sapato, você tem 3 opções. O que, que é isso? Princípio fundamental da contagem. Por que, que é princípio fundamental da contagem? Ó, primeiro evento, escolher a camiseta. Segundo evento, escolher a saia. Terceiro evento, escolher o sapato. Então, ó, o que, que eu faço? 10 vezes 5 vezes 3, 150 opções. Então já sabem, se tiver que decidir, você tem esse tipo de opções. Fala. Ah, nesse caso específico, nesse caso não dá para fazer permutação. É que nos casos de permutação dá para fazer princípio fundamental de contagem. Entendeu? O princípio fundamental da contagem é muito poderoso. Por isso que muitos professores ensinam pelo tudo de uma maneira só. Mas eu acho que fica meio quebrado o aprendizado, entendeu? Mas é possível. Então, tudo dá para fazer com o princípio fundamental da contagem. Agora, fazendo adaptações, né? Precisa fazer algumas adaptações em alguns casos. Mas não dá para voltar, entendeu? Beleza. Ficou mais claro na cabeça de vocês isso? Não, que esquece permutação. Eu não falei isso, não. Não. Permutação é importantíssimo. Permutação você vai usar sempre nos exemplos. Por exemplo, ó, os amigos vão sentar no cinema. Como esses amigos vão se distribuir? 5 valorial. Tem permutação também. Vou chegar aí. Ó, mas você vai fazer o quê? Você vai escolher? Isso aí, do jeito que você está falando para mim, é princípio fundamental da contagem. Eu vou escolher as pessoas e as camisetas, independentemente. Princípio fundamental da contagem. Esquece aquele negócio de dividir. Esquece o negócio de dividir. Tem, tem. Mas vamos deixar isso aí para os exercícios mais complicados, né? A Laura perguntou, e aquele negócio de somar as opções, não tem um negócio assim? Tem. Calma. Vamos assentar primeiro essa diferença. O que é um exercício de princípio fundamental da contagem e o que é um exercício de permutação. Se você dominou isso, a gente vai subir no patamar. Tá dominado isso aí? Você consegue diferenciar? Você bate o olho e sabe. Médio. Tá. Então, ó, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um exercício. A gente lê um exercício e aí a gente vê se vocês estão por dentro disso. Ó, é importante que vocês tenham algumas cartas na manga. Por exemplo, você sabe que princípio fundamental da contagem é sempre, por exemplo, formação de palavras, formação de números. Isso é princípio fundamental da contagem. Permutação é quando ele te dá ele pergunta um anagrama, alguma coisa desse tipo. Então, esses exemplos básicos é bom você ter na cabeça, tá? Que isso vai acabar te ajudando bastante.
Ó, vamos começar pelo exercício 1 do Enem aí. O exercício 1 do Enem, ele fala assim, ó. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessário uma senha, com um formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formatos oferecidos pelo programador, descritos no quadro abaixo, em que L e D representam respectivamente letras maiúsculas e dígitos. Ó, quando você lê esse começo, o que você já sabe me dizer? Esse exercício se trata, ó, eu sei que eu vou já te adiantar com o exercício de análise combinatória, mas o que é isso? É uma permutação ou princípio fundamental da contagem? Olha lá, o Heitor já foi no princípio fundamental da contagem, porque ele é o perigoso, sem que ele colocar para abandonar permutação. A Sara também, princípio fundamental da contagem, a Laura também. É um exercício de princípio fundamental da contagem. Por quê? É uma formação, tá vendo? Ele vai formar uma senha. Se ele vai formar uma senha, você vai analisar cada situação independente. Cada posição, cada caractere que você coloca na sua senha, você analisa de forma independente. Então, você já sabe que é um exercício fundamental da contagem. Eu estou lendo um web, um da lista de análise combinatória, permutar, princípio fundamental da contagem e permutação. Beleza? Tá bom. As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. Então, você pode repetir, né? Se você usou a letra, você pode usar essa mesma letra de novo. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número da senha distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. A opção que mais se adequa é blá, blá, blá. Então, ó, 1 milhão de clientes. Então, a gente quer uma senha que esteja dentro desse intervalo aí, tá? Ó, em termos de análise combinatória, o exercício é simples, mas aí ele foi por uma pergunta, a pergunta não foi tão simples. Ele já sofisticou um pouco essa pergunta. Então, ó, essa daqui são as possibilidades de formação de senha que ele nos deu. O nosso objetivo é encontrar uma das combinações que se encaixa no que ele exige. O que ele está exigindo? Ó, ele fala lá, vou ler de novo. Ó. A empresa quer escolher um formato, uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que o número não seja superior ao dobro. A Evelyn falou, tem que ter mais letras. Pode ser que sim, porque a letra é 26 e o número é só 10, né? E como tem 1, 2, 3, 4, 5, o número não chegou a 1 milhão. Porque, ó, quantos clientes são esperados? Está lá em cima, ó. Uma empresa construir uma página na internet espera atrair aproximadamente 1 milhão de clientes. Então, ó, a gente não pode passar de 2 milhões, mas não pode ser abaixo de 1 milhão. Por exemplo, o primeiro caso é uma letra. Quantas possibilidades eu tenho para a letra? A Evelyn já jogou na 5 lá, que tem mais letra. 26. Eu tenho 26 possibilidades da letra. Que ele falou lá que são 26 letras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 números. Você concorda que é 10 vezes 10 vezes 10? 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10? Que isso daqui vai ser 26 vezes 10 a quinta? Todo mundo concorda com isso? Ó,
Olha só, potência de 10. Eu vou andar a vírgula uma casa para frente, ficou 2,6 vezes 10 à sexta. O que é isso aqui? É mais de 2 milhões. A 1 já não pode ser, passou. A 1 já não pode ser. Vocês entenderam? Por que 10 a quinta, Sara? Porque eu fiz assim, ó. Quantas vezes eu multipliquei o 10 por 10? 5 vezes. Então, ó, quando você multiplica um número por ele mesmo, você sempre coloca o número elevado ao número de multiplicação que você fez, ó. Eu multipliquei o 10 pelo 10 5 vezes, então é a mesma coisa que 10 aqui. Entendeu? E aí depois, ó, eu andei a vírgula uma casa, quando eu ando uma vírgula para frente, eu aumento um número na potência de 10. Por exemplo, aqui eu tenho 6 números. Então, vocês concordam comigo que vai ser 10 a sexta? Porque é 10 vezes 10, 6 vezes? Sim ou não? E aí? Pode ser essa opção 2? Não, porque ele quer um número superior a 1 milhão. Porque esse dá 1 milhão. Né? Ele quer um número superior. Ele fala lá, ó, a empresa quer uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao esperado. Tá? Então, se é superior, não rolou. Então, a gente tem 1 milhão de opções. Agora vamos para o caso 3. O caso 3 tem duas letras. Então, ó, se é duas letras, é 26 ao quadrado, ou 26 vezes 26, e quatro números. Os números a gente já entendeu que a gente pode escrever assim, ó, 10 a quarta. Tá? Na prova, você vai precisar fazer essa conta 26 ao quadrado, hein? Não tem ponto de ir. Se não fizer o 26 ao quadrado, não vai ter jeito. Isso aqui deu 676 vezes 10 a quarta. Ó, para virar 10 a sexta, eu preciso andar duas casas, uma, duas. Então, ó, isso aqui deu 6,76 vezes 10 a sexta. O que aconteceu? Passou. Passou. Não pode ser ela. Pode ser a 5? A 4, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5. Não pode, porque isso aqui é 10 a quinta. 10 a quinta já é menor. Bem, então a gente já sabe que é a 5, mas vamos calcular. A 5 ficou letra 3 vezes. Então, ó, 26 ao cubo. Dígitos duas vezes, 10 ao quadrado. Você precisa fazer a conta na hora do 26 ao cubo, né? Assim, só se você falar, as outras não é, então essa com certeza não vou fazer a conta. 26 ao cubo deu 17.576 vezes 10 a segunda. Para virar 10 a sexta, a vírgula tem que andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Isso aqui, ó, ficou aproximadamente 1,7 vezes 10 a sexta. Pronto. É o que ele quer. Maior que 1 milhão e menor do que 2 milhões. Alternativa aí. Você percebeu que a análise combinatória foi simples, mas você precisou da ginga dos números. Você precisou relembrar as coisas de números lá para você poder fazer esse exercício de uma forma melhor. Sim ou não?
Então, beleza. Ó, hoje é revisão. Na verdade, hoje nem é revisão, porque hoje é porcentagem. Eu vou falar pela primeira vez para vocês de porcentagem. Tá? Espera. Então, ó. Beleza, ó. Vamos para o segundo exercício. Exercício número 2. O que aconteceu aqui? Ixi. Aconteceu causa. Papai não tem pai, papai não tem pai, e não tem mãe, e não tem pai. Peraí que eu vou ter que abrir de novo. Reaction. A análise combinatória caiu sim. Caiu sim. Todo ano cai. Isso aí não tem como escapar, não. Ó, o 2. O 2 já é um exercício um pouco mais complicado. Tá? Então vamos lá. Ele fala assim, ó. É pra gente treinar, tá? Ó, eu tô fazendo exercício 2, é como um treino, para vocês ficarem bons nas coisas principais. Tem várias dicas. Essa lista aqui, basicamente, é uma lista base para você poder fazer os exercícios depois, tá? Então vamos lá. Da análise combinatória, você pode tentar, tá? Mas assim, não recomendo muito, não. Então, ó, o exercício 2 fala assim, ó. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. Tá bom. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula é diferente da minúscula em uma senha. Ele quer saber o número total de senhas. Ó, com muito cuidado, com muita delicadeza e genialidade, me responde. Esse exercício é sobre o quê? A Evelyn mandou um princípio fundamental da contagem. O Heitor mandou uma permutação, a Ariagem mandou uma permutação, a Evelyn falou af, a Eduardo falou hahaha, a Evelyn eu não sei então, não entendi nada. Ó, calma. Evelyn, você está parcialmente correta. E os outros também são parcialmente corretos. Por quê? Esse exercício é uma mistura dos dois. Apocalipse. É uma mistura dos dois. Ó, eu vou trazer para cá. Vou dar um print screen.
Esse battery. Ó. Ô, cachorrada. Ó, preste atenção nisso aqui. Para cadastrar no site, uma pessoa precisa escolher uma senha. Pô, você já lê essa palavra senha? Você já fala assim, princípio fundamental da contagem. Porque sempre quando eu vou montar uma senha, é princípio fundamental da contagem. E ele fala assim, ó, que essa senha vai ter 4 caracteres, que vai ter 2 algarismos e 2 letras. Ah, você falou lindo, né? A gente vai escolher o algarismos, 10 vezes 10, as letras 52 vezes 52. Por que 52 vezes 52? Porque ele falou que ele pode escolher maiúsculo ou minúscula, e depois ele fala que a maiúscula é diferente de uma minúscula e uma senha. Tá? Ele falou isso, ele quer saber o número total de possibilidades. Isso que eu grifei é com certeza um exercício de princípio fundamental na contagem. Com certeza. Só que depois ele fala aqui, ó. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Quando ele fala que as letras e o algarismo podem estar em qualquer posição, o que a gente sabe? A gente tem 2 algarismos e 2 letras. Eu tenho um conjunto fechado. Se eu tenho um conjunto fechado que eu posso trocar de posição, o que é isso aqui? Isso daqui é uma permutação. Opa. Beleza? E sempre quando a gente desenvolve, o que a gente faz? A gente pode analisar a permutação e o princípio fundamental da contagem de forma separada. Depois multiplica eles. Faz um e faz o outro. E depois multiplica eles. Tá claro isso? Muito claro. Então, ó, o que vai acontecer? Porque assim, ó, em algum exercício de senha, ele vem com esse papo que as letras, toda vez que você tiver um exercício, que alguma coisa fixa pode trocar de posição, você tem que pensar no princípio fundamental da contagem. Então, tá vendo? Ó, o que ele fez esse exercício? Ó, todo mundo acha que o exercício de senha é princípio fundamental da contagem. Ele falou assim, ó, vamos colocar uma camada a mais. Vamos ver se a pessoa percebe que tem uma permutação. Porque, ó, se você não faz a permutação, você está ignorando esse fato que as letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Você está fazendo letras e algarismos numa determinada posição. Então, ó, para começar com as letras e algarismos, quantas letras a gente tem aqui? 4. Se eu quero trocar 4 objetos de posição, 4 fatorial. Foi cruel. Esse aqui foi para foi para rachar a cabeça do indivíduo, né? Foi para no meio da jaca. Beleza? Se tem 4 letras, eu tenho 4 repetições. 4 fatorial. Eu faço 4 fatorial para trocar a ordem. Agora, tem repetição nessas letras? Sim. Se tem repetição nessas letras, o que a gente vai fazer? Dividir. O A se repete 2 vezes, por 2 fatorial. E o L se repete 2 vezes, por 2 fatorial. Muito bem, Sara, por 2 e 2. Beleza? Então, eu acho que até a resposta tem um esquema assim, então acho que nem precisa mexer, né? E como que é o princípio fundamental da contagem? É 2 algarismos, 10 ao quadrado. 2 letras, 52 ao quadrado. Por que 52 ao quadrado? Pode ter maiúsculo ou minúsculo. Isso daqui é porque pode ser maiúsculo
ou minúsculo. Certo? Então, ó, juntando essas duas respostas, a gente vai ter 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes 4 fatorial por 2 fatorial e 2 fatorial. Alternativa E, de evoluir. Eu sou o Rio. E aí, fera ou não? Subiu muito o nível. Não, mas eu quis apresentar esse problema para vocês, para vocês estarem espertos que pode acontecer uma combinação dos dois no mesmo exercício. Ó, então o que você precisa pensar? Você tem as escolhas a serem feitas, isso é um princípio fundamental da contagem. Você tem um grupo, e esse grupo você troca de posição, é a permutação. Se no mesmo exercício você faz as escolhas e você tem um grupo para trocar de posição, esse exercício é de princípio fundamental da contagem e permutação. Tá muito claro isso? Depois que eu falei isso, esse exercício ficou muito difícil? Não. Sabe qual que foi a porcentagem de acerto desse exercício no Enem? 14%. Isso significa o quê? Que todo mundo é mal preparado em análise combinatória, tá? Nem assim, ó, a gente faz exercícios de os outros temas de matemática que são muito mais complexos que esse. Né? Se você está bem preparado, dá para mandar bala num exercício desse, tá bom? Ó, eu não vou fazer a conta, eu só quero treinar mais um com vocês e aí eu faço aquela despedida maravilhosa. Deixo vocês em paz. Esse é bom. Eu vou fazer um que é mais rapidinho, é o 10. Vai lá no 10. Ó, o exercício 10 fala assim: a escrita em braille para cego é um sistema de símbolos, no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos de forma retangular, pelos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, a palavra A é do jeito que ele representou ali, né? Ele tem uma bolinha cheia e as outras duas bolinhas menores. Então vamos colocar aqui. A palavra A. Está aqui. O número total de caracteres que podem ser representados no sistema de Braille, ele quer saber o número total de caracteres que pode ser representado no sistema de Braille. Ó, primeira coisa que você tem que pensar, esse exercício é um exercício de princípio fundamental da contagem. Muito bem. Por quê? Eu vou analisar cada bolinha dessas separadamente. Como que eu faço as palavras? É trocando a bolinha. Se a bolinha fica maior, se a bolinha fica menor. Vocês concordam comigo? Quantas opções eu tenho para cada bolinha? 2. Não são 6 bolinhas? Então você não concorda comigo que é 2 elevado a sexta? Que é 64? Porque são 6 bolinhas e esse exercício é um exercício de princípio fundamental da contagem. Sim ou não? Tá bom. Só que tem um detalhe que você tem que estar atento no texto. Não. Porque, ó, como que é o princípio fundamental da contagem? A gente não vai fazer a primeira, vezes a segunda, vezes a terceira, vezes a quarta, vezes a quinta, vezes a sexta, é tudo multiplicação. E não
E não soma. Eu não estou fazendo um mais o outro. Por que 2, Maria Eduarda? Porque ele está fazendo bolinha. Porque no Braille, ou a bolinha é cheia, ou a bolinha é maiúscula assim, ou a bolinha é minúscula. Não tem outro tipo de formação. Tá claro? Então, ó, você sabe que isso aqui é 64. Só que tem um detalhe. Ele fala no exercício que dos quais pelo menos um desses se destaca em relação aos demais. Então, ó, ele fala assim, ó, os 6 pontos dispostos de forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Então, na verdade, tem que ter sempre um diferente. Sempre tem que ter um diferente. Para ter um diferente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa subtrair o que é tudo igual. Quem que é tudo igual? Eu tenho um caso que é tudo igual. Beleza? E tem um caso deles que nenhum se destaca em relação aos demais. Então, ó, 63. Tô achando esse mais difícil. Ó, sabe o que vocês acham difícil? Não é a análise combinatória. Não é a análise combinatória em si. Vocês acham difícil o que tem por trás do exercício, né? É o sambinha que você precisa fazer. Esse sambinha moleque aí que faz a diferença. Vocês acharam esse mais difícil? Todo mundo, hein? Que loucura, hein? D. Vamos ver se vocês estão certos, se vocês estão errados. Eu acho que vocês estão errados. O 10. Bem, teve 22% de acerto, né? Então não dá pra falar que é. Mas é mais melhor que 14, né? Não, vocês não têm razão. Bem ruim também. Mas vocês entenderam? Tem que ficar de olho. Quando ele coloca uma restrição, você tem que pensar nessa restrição. Se ele falou que pelo menos um tem que ser diferente, tem que ficar de olho nessa diferença aí. Beleza? Ok. Ok. Carinha de felicidade ou carinha de tristeza? Tristeza? Carinha de esperança? Como que é a carinha de esperança? É assim? Não tá mais pra tá esperançosa. Faz um cabelinho que é uma menininha. Que número de letras? Hã? O número de letras não influencia? Não, mas o que você está falando? Aqui não tem alfabeto, não, rapaz. Ah, porque você está com. Tá, entendi. Não, porque assim, ó, só com isso daqui ele faz todas as letras do alfabeto. Como? Ou a bolinha tá cheia, ou a bolinha tá assim, ó. Ou a bolinha é maior, ou a bolinha é menor. É assim que ele faz o alfabeto. Então, o que importa é a bolinha, maior e menor. Pera? Entendeu? Então, ó, partiu, hein? Então, diga que valeu. Que valeu demais. Adeus. Até de noite, hein, em porcentagem.